Olá, meus amigos, todos os irmãos, aqui do canal da Fraternidade Espírita Candeia de Maria e a todos aqueles que nos observam neste momento. Vamos esta noite fazendo a reflexão sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e para isso vamos abrir ele aleatório neste momento, vamos ler a passagem e refletir o que essa passagem vem trazer a nós neste momento. Instruções dos Espíritos. A caridade material e a caridade moral. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. Toda religião, toda moral se acham encerrada nesses dois preceitos. Se fossem observados neste mundo, todos seriam felizes. Não mais aí ódios, nem ressentimentos. Direi ainda, não mais pobreza, porquanto o supérfluo de mesa de cada rico muitos pobres se alimentariam, e não mais vererias nos quarteirões sombrios, onde habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres, arrastando consigo misérias crianças a que todos faltava. Essa é apenas a primeira passagem que a gente vai ler para refletir. Como o nosso tempo é curto, eu não vou ler a passagem toda, mas ela já nos dá aqui bastante informação de reflexão. Essa mensagem foi trazida em 1860 por um espírito protetor em Lyon. Então ele fala sobre a caridade material e a caridade moral. E ele vai dizer na primeira frase o seguinte: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que fizessem eles. Essa passagem é uma máxima do nosso Mestre Jesus, conhecido como Mestre Modelo e Guia para o Espiritismo. E ela é dita por Jesus quando perguntam a ele qual o maior mandamento. Porque para os judeus o maior mandamento é o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E naquela época queriam eles pegarem Jesus em desacordo com as leis para que ele pudesse ser punido. Mas Jesus então diz sim, o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, mas amar ao próximo como a ti mesmo. Porque na realidade não há como amar a Deus sem amar o seu próximo. E não há como amar ao próximo sem também amar a Deus. Então ele nos traz que a caridade, ela faz parte disso. E ela fala sobre duas caridades, a caridade material e a caridade moral. A primeira passagem ali que a gente leu, aí a continuação, ela fala que se a gente tivesse esse olhar para com todos, não iriam mais ter pessoas no mundo passando necessidades. Muitas vezes dizem que o palestrante, qualquer curso de oratória não deve falar sobre si próprio. Mas nesse momento eu quero dar um exemplo que me vem à mente, a qual aconteceu comigo, que eu acho que ela está bastante ligado a esse processo da caridade material. E não falo aqui para me engrandecer, porque não é nada demais, até para me colocar como a mim mesmo, já entendendo isso, estudando há muitos anos, a gente muitas vezes pode falhar muito facilmente. Então eu estava a certo dia, e não faz tanto tempo assim, acho que foi ano passado, me deslocando de Rio do Sul a Laurentino. Eu iria subir a Serra Tumil, lá por Laurentino, onde eu tenho um sítio lá. E aí estava começando a chover e um rapaz aí de uns 30 anos, com mais uma senhora atrás, mais idosa, um pouco com mais dificuldade de andar, a senhora, um pouco mais de peso, pedindo carona. Aquele rapaz sozinho, ele ficaria um pouco, talvez, até a gente com medo de dar carona para alguém desconhecido, nunca vimos na região, né?
mas aquela senhora que vinha até uma distância aí de uns 10 a 15 metros atrás dele, mas dava para ver que os dois estavam juntos, pedindo carona, e passei, né? Ele pediu, eu vi que pediu carona, eu passei, não parei, começando a chover, e daí me veio pensamento meu, ou intuição, provavelmente intuição, pois se fosse a minha mãe, eu iria parar, né? Ou o pensamento me veio, nem se fosse a minha mãe, me veio, se fosse a tua mãe andando ali na chuva, tu parava, né? Ou é lógico que eu parava. Na hora eu respondi para o meu pensamento, pois é, mas é a mãe de alguém. Se fosse o teu filho, tu parava, né? Assim, mas é o filho de alguém. E daí aquilo já me mexeu, né? Então, aí já tinha passado um pedaço, parei a caminhonete de uma volta, voltei até um pedaço onde eles não percebessem que eu estava voltando. Então parei, ofereci carona, eles já estavam sentados num pontinho de ônibus e levei eles até o destino, que era perto de Rio do Oeste. O carro deles quebrou, eles vieram de ônibus, pararam no trevo de Laurentino, estavam viajando e eles têm um parente lá no Tigre, em Rio do Oeste. E daí, como não tem ônibus, não tinha dinheiro para táxi, nada, eles iam a pé aquela distância toda. Então, a alegria daqueles dois de receber uma carona é algo que para a gente não custa praticamente nada, né? É simplesmente o ato de observar o próximo e se colocar no lugar dele. Então, esse fato eu não falo para dizer que eu sou bonzinho, nada, ver que eu pelo meu pensamento tinha passado. Mas alguém ali me deu uma soprada e me fez refletir. E se fosse a tua mãe? Ah, eu parava. Mas é a mãe de alguém. E se fosse o teu filho? Ah, mas eu parava. É o filho de alguém. Então a visão de Jesus, quando ele nos fala da caridade, ela é essa, é uma caridade universal, que a gente se coloca no lugar do outro, que a gente vai realmente fazer ao outro o que a gente gostaria que fizesse a gente, que fizesse ao nosso filho, que fizesse a nossa mãe, que fizesse a nossa esposa, ou que fizesse a nós mesmos. Então a caridade moral, a material, ela seria nesse aspecto, só que a material, ela está ligada a bens, a tempo, a disposição. É algo que você possui e de pouco você quer contribuir, distribuir, ajudar, né? Aquilo, só que a caridade verdadeira não é aquilo que tu não precisa mais. Uma roupa que já está muito surada, não te serve e você vai se desfazer. Ela vai ajudar alguém se você desfazer e der para alguém. Mas ela não tem um contexto ainda de caridade verdadeira. Por quê? Porque a caridade verdadeira é você dar aquilo que você ainda precisa. É dar ainda aquilo que você necessitaria, que você poderia usar. Aquilo que você não poderia mais usar, você está só se desfazendo. Mas ainda tem pessoas que mesmo assim não se desfazem, né? Então, como é bom a gente às vezes pegar uma roupinha que a gente ainda poderia usar tal, mas tem alguém ali que está precisando, eu vou passar para ele, né? Alguém que de a pouco em algum momento está ali olhando você se alimentar muito bem com alguma coisa e ele está lá sem comer, você poder dar uma comidinha e ver a alegria dele. Então é lógico que muitas pessoas têm desculpa para tudo. Ah, porque ele não trabalha, porque não faz isso, porque desculpa tem, né? A gente tem muitas desculpas. Então, até um outro contexto também do grupo aqui da fraternidade que colaborou com uma mãe, sei lá, acho que uns 7 filhos que ela tem, e aí a prefeitura tirou ela da casa dela porque ela estava sendo abusada e maltratada pelo marido e as filhas também, botou ela numa outra casa, ajudou ali com muito irrisório com aluguel, mas botou ela no inverno nessa outra casa e sem móveis, sem nada, sem cama, as crianças dormindo no chão. Então a associação aqui, junto com outros colaboradores, né, tanto os associados da casa, os grupos de estudos, a gente se reuniu e foi conseguindo arrumar, arrecadando cama, colchão, cobertor, guarda-roupa, fogão, pia, para colaborar com essa família, né? E uma pessoa então que não quis ajudar, né? E a gente não está criticando a pessoa, cada um tem o seu ponto de vista, mas para a gente trazer isso para a gente. Ah, mas também de onde já se viu ter 7 filhos, que não sei o que, bababá, bababá, como a gente tem, desculpa.
Mas olha a situação da mulher. Ela com 12 anos, a mãe morreu na frente dela assassinada de tiro. Então o pai logo ali acabou largando os filhos e as filhas. Ela logo acabou casando com uma pessoa pela necessidade da família, do que for, e acabou ali em casa, cuidando da casa e engravidando, cuidando da casa, engravidando muito precariamente, e trabalha como diarista, né? Então, as circunstâncias que essa pessoa está ali. Então, os índios Sioux já nos diziam que a gente não pode julgar ninguém sem andar 7 dias com a sua sandália. Na realidade, Jesus disse que a gente nem pode julgar ninguém, a gente pode julgar o ato, mas não a pessoa, né? Mas esse ensinamento dos índios Sioux é muito interessante, andar 7 dias com a sua sandália. Ou seja, se colocar no lugar dele, com as condições dele, não com as nossas, não o que a gente faria com o que a gente tem, mas com a situação dele. E agora, indo para o aspecto da caridade moral, eu acho que ela está muito importante no momento que nós vivemos na nossa sociedade. A sociedade moral, que eu não li aqui, mas ela vai estar no final desse capítulo, ela vai dizer assim: a maior caridade é a caridade moral. E sabe o que os Espíritos nos dizem que é a caridade moral? Calar-se quando o mais tolo fala. Olha que coisa importante. Calar-se quando o mais tolo fala. Se a gente fizesse isso, nós nunca teríamos briga. Nós nunca teríamos assassinatos por discussões pueris. Porque eu não entraria numa discussão ignorante. Eu iria me calar. Nossa, como o Edson já é evoluído, então não faz isso. Não, eu sei que precisa, mas por que talvez eu abri nesse parágrafo? Porque eu sou o que mais preciso, eu preciso relembrar disso, porque isso é muito difícil para mim. É muito mais fácil eu praticar a caridade material do que a moral. Calar-se quando o mais tolo fala é eu engolir, baixar a cabeça e ir embora. É eu não entrar em discussões que não nos vão levar a nada. É eu querer ganhar um embate, vamos dizer, intelectual, que seja, o que for. Não, é eu deixar para lá. Só que isso é mais difícil. Então, por que a gente precisa nesse momento? Porque existe uma lei de sociedade, da lei universal de Deus. É necessário viver em sociedade. A gente precisa evoluir em sociedade. A gente precisa exercitar os nossos defeitos para com os nossos próximos, controlando esses defeitos, melhorando eles, fugindo deles. Nós temos vários tipos de aptidões e assim nós vamos nos ajudando, nos colaborando. E se a gente consegue viver só com nossos amigos, conviver, então a gente está muito longe da proposta cristã. Então é lógico que eu gosto de estar próximo dos meus afins, dos meus afetos, mas eu não falo, conviver é conviver pacificamente, aceitar que o outro pensa diferente de mim. E é poder conviver com esse outro que pensa diferente. É eu não querer ser agressivo com ele, eu não querer puxar o tapete dele. E aí saber que eu posso conviver no meio de outros que pensam diferente de mim. Que eu não sou obrigado a deixar a minha razão, os meus propósitos para agradar os outros também. E que se alguém ficar bravo comigo porque eu tenho uma ideologia diferente de qualquer que seja da dele, o problema de ficar bravo é dele, não é meu. Eu tenho que cuidar para eu não ficar bravo com ninguém, para eu não agredir ninguém. Mas se o outro faz isso para mim, aí o problema já é dele, se eu não provoquei isso. Então, aqui eu estou vendo isso para os dois lados, porque às vezes a gente não é verdadeiro com nós mesmos e a gente se modifica para agradar os outros. Se eu puder fazer isso, tudo bem, mas quando isso não é verdadeiro para mim, não adianta. Agora, eu querer que os outros se mudem para poder conviver comigo, então eu estou totalmente fora do processo cristão. E ninguém precisa aceitar, concordar, ninguém é obrigado a concordar com isso. Mas se você está vendo o canal Espírita, se você tem um tratamento numa casa religiosa, se você está querendo recebendo irradiação à distância, a proposta da Fraternidade Espírita Candeia de Maria é uma proposta cristã. E ela não é para as pessoas perfeitas, porque senão não seria para ninguém no mundo.
Não teria nenhum trabalhador nessa casa se fosse para ser perfeito. A grande diferença, para a gente concluir a reflexão de hoje, é uma conversa de Chico Xavier com o trabalhador da casa dele. Esse trabalhador chegou para o Chico e disse que não queria mais trabalhar no espiritismo, não queria mais ajudar. E o Chico disse: por que, meu irmão? Ele disse: eu estou me sentindo um hipócrita. Eu me sinto falso comigo mesmo. Eu vou fazer palestra sobre uma coisa que eu não consigo praticar. Eu vou dar uma aula de ESD lá de alguma coisa sobre algo que eu ainda não... Eu entendo, mas para mim é muito difícil, eu não consigo ainda fazer. Eu tenho vários defeitos. Esses defeitos me fazem mal. Então eu não me sinto à altura de estar aqui trabalhando. E o Chico disse: irmão, esses defeitos que tu tem hoje, tu corre atrás deles? Não, ele disse: eu fujo tremendamente. Eu me percebo e fujo desses defeitos. E antes de tu conhecer o espiritismo, antes de tu começar a estudar, antes eu corria atrás desses defeitos. Muitos eu nem me percebia que me fazia mal, mas eu corria atrás deles. Muitas vezes eu ia apenas pelo prazer e não via as consequências dessa minha busca. Pois é, meu irmão, Chico disse, essa é a grande diferença. Antes tu corria atrás dos defeitos, agora tu deu 2 grandes passos na tua evolução. Tu percebeu os defeitos e você está fugindo deles. E esse é o máximo. Essa é a nossa proposta. É a gente começar a entender um pouco, olhar para dentro da gente e ver os nossos defeitos. Que ninguém é perfeito aqui na Terra, como meu pai Arnaldo dizia. Não cobra a perfeição dos outros porque tu também não é. Então, nesse momento, é o momento de a gente olhar no nosso próximo as qualidades dele, independente das ideologias. Olha a qualidade. Vamos harmonizar esse mundo, vamos harmonizar essa população, vamos nos dar as mãos e caminhar juntos diante de uma pátria futura. O amanhã não está escrito. O nosso amanhã não está escrito. Nós estamos escrevendo ele agora, nesse momento, porque o amanhã nunca vai chegar. Nós sempre estaremos no hoje. O tempo é algo que a gente não compreende, porque na realidade ele não existe, porque só existe o presente. O passado nunca mais vai existir. O passado está no passado, ele não existe. O futuro nunca vai chegar, porque quando ele chegar ele é presente. Então, a gente tem que ter a nossa vida hoje, agora. Fique feliz pelo que você tem hoje. Jesus já nos disse: para cada dia basta o seu mal. Se você começar a sofrer hoje com medo do futuro, se no futuro chegar com problemas, você já vai estar esgotado e daí você vai cair. Viu? Eu tinha certeza. Você que se colocou. Então fique feliz hoje, fique forte hoje, veja o que você tem de bom, as pessoas o que tem de bom e busque agradecer e não se queixar, reclamar, brigar. Busque as coisas boas da vida, que tem muitas coisas boas da vida, que com isso a gente vai progredir, melhorar e evoluir, junto com a caridade intelectual, com a caridade moral, com a caridade material, de mãos dadas com nossos irmãos, com nossos diferentes. Rezando não apenas para quem nós amamos, mas para aqueles que a gente ainda tem mágoa, para aqueles que ainda nos perseguem. Orando para todos esses que a gente vai conseguir dar continuidade no nosso progresso moral e intelectual, que são 2 escalas de evolução. Meus queridos irmãos, agradeço imensamente a atenção de todos, espero que estejam bem, façam a sua prece assim que a gente encerrar. Mentalizem a casa espírita, quem aqui já esteve, que você vai receber com certeza tudo aquilo que você necessita no seu lar. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima semana.